Como é que vocês estão, seus moleque piranha? Estão estudando, galera? Ou estão no grupo do WhatsApp? Tá de olho, papai! Galera, vamos falar hoje sobre direito administrativo. Vou abordar um tópico que é pouco estudado, mas ele é frequente em editais, galera. Tem que ficar ligada. Chama-se responsabilidade civil do Estado. Eu digo que ela é pouco estudado porque nos grupos de estudo que eu participo, a galera muitas vezes nem ouviu falar. Porque quando você pega uma doutrina, ela é bem extensa sobre esse tema. Mas eu vou enxugar, cara. Eu vou falar aqui sobre praticamente 90% das questões que caem sobre esse assunto. Responsabilidade civil do Estado, ele é baseado em 3 pilares. Tranquilo? São 3 teorias, cara, que abordam praticamente todo esse conteúdo. É a teoria do risco administrativo, a teoria do risco integral e a teoria da culpa. Esses 3 pilares batem 90% das questões ou mais que você vai encontrar na sua frente, tranquilo? A teoria do risco administrativo, ela fala o seguinte: ela fala que a administração pública, que o Estado, ele tem uma responsabilidade objetiva. Cara, presta atenção, a responsabilidade é objetiva, ou seja, independe de culpa ou dolo do seu agente. Resumindo essa bagaça, o Estado vai pagar o dano causado a um particular, mesmo que o agente causador tenha agido com dolo ou com culpa. A única coisa que importa, cara, para que seja objetivo essa obrigação do Estado é o nexo causal. Eu vou te dar apenas três exemplos que tem na doutrina que retira essa obrigação do Estado de pagar. Cara, são apenas 3. Decora porque é simples. Tranquilo? O Estado não é obrigado a pagar em caso de força maior, caso fortuito ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiros. Caraca, ficou difícil, né? Vou te dar o exemplo, meu irmão. Tu acha que eu vou te deixar na mão? Vou te falar o seguinte: você, estudante, passa no concurso da PRF. Tá lá na pista, pilotando a viatura da PRF, quando de repente você está dentro do limite da velocidade, você está todo correto, e à beira da pista um suicida pula à frente do seu veículo e você acaba o atropelando e matando. O Estado, nesse caso, ele não tem a responsabilidade objetiva porque a culpa foi da vítima. A vítima se jogou à frente do carro, a vítima queria o suicídio. Então o Estado não tem culpa nenhuma, não existe o nexo causal. Tranquilo? Outro caso, cara, é força maior e caso fortuito. É o seguinte: um PRF apreende um veículo que está, por exemplo, com um documento atrasado. Veículo esse é retirado para o pátio da PRF. Vamos supor que quando esse carro está no pátio, acontece uma chuva muito forte e um relâmpago cai em cima do carro, incendiando o veículo. O Estado não é obrigado a pagar, porque não foi nem culpa nem dolo e não teve nem um nexo causal. Foi um acidente da natureza, cara. Outro exemplo tosco é o seguinte: um PRF apreende teu veículo e leva para um galpão. Num dado dia acontece uma rebelião da população por algum motivo, invadem lá o pátio e destroem todos os veículos. Cara, o Estado também não tem a obrigação objetiva de te pagar, porque ele não teve dolo, não teve culpa e não teve um nexo causal. Tranquilo? Vou retomar. Fica isento a responsabilidade objetiva do Estado em apenas 3 situações: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva de terceiros ou da vítima. Tranquilo? Vou falar agora sobre o risco integral. Cara, esse risco integral, ele é bem interessante, porque ele foge à regra. É o seguinte: independente de dolo, de culpa ou de nexo causal, mesmo que o acidente tenha sido causado por um particular, a administração pública, o Estado, é obrigado a ressarcir o prejuízo. Estranho, não é? Porque mesmo particular fazendo, decora o seguinte: só tem um exemplo que cai em todas as provas, até a doutrina usa esse exemplo.
é o caso de um acidente nuclear. Tranquilo? No caso do acidente nuclear, cara, mesmo que o particular foi o causador do acidente, o Estado é responsabilizado a ressarcir todos os prejuízos dos particulares. Tranquilo? Bem simples. A última teoria, cara, é a teoria da culpa. Nessa teoria é o seguinte: o Estado é responsabilizado quando ele falta algum tipo de serviço. É o seguinte, só são três. Quando ele não fornece o serviço, quando ele fornece o serviço, mas existe um mau uso, ou quando ele fornece um serviço, mas o serviço é lento, ou seja, tem um retardamento do serviço. Vou te dar um exemplo porque fica mais fácil de fixar. Um hospital público. Se o Estado não fornece um hospital e alguém chega a falecer por falta de um tratamento, a família pode entrar com pedido de indenização do Estado porque o Estado não forneceu o hospital. Se o Estado fornece o hospital, mas por acaso não tem um médico, então existe um mau funcionamento. Então, se alguém vier a sofrer algum dano por ausência de médico, a família também pode entrar com uma indenização contra o Estado. E o terceiro é que mesmo que tenha hospital, mesmo que tenha os médicos, mas é muito lento, não tem médico suficiente, então o atendimento é muito retardado. E por isso uma vítima que estava ali para ser acudida, para ser socorrida, acaba vindo a falecer por falta de atendimento, pelo retardamento. Então a família também pode pedir uma indenização ao Estado. Tranquilo? Só são estes três, cara. E uma observação que eu faço que é muito recorrente em prova é uma coisinha chamada ação regressiva. Ação regressiva, cara, é o seguinte: quando no risco o Estado é objetivamente obrigado a pagar, mesmo por culpa ou dolo do seu agente, ele paga o valor à vítima. Sendo que o Estado, quando observa que houve ou culpa ou dolo do seu agente, ele paga a vítima e ele entra com uma ação regressiva contra o seu agente para que esse agente causador do dano pague de volta ao Estado o dinheiro que o Estado pagou à vítima. Ficou confuso? É o seguinte, vou te dar um exemplo. Um PRF, nas suas funções, atropela uma pessoa e o PRF estava em alta velocidade. Tranquilo? Agiu por culpa, certo? Ele não tinha intenção, mas causou. Por negligência e imperícia. Firmeza? O Estado é que vai pagar a vítima. Sendo que o Estado, depois que paga a vítima, ele entra com ação regressiva contra o PRF para que o PRF devolva o dinheiro pago ao Estado. Tranquilo? Acho que ficou fácil, cara. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Vamos compartilhar a educação, brother. Porque a educação muda o mundo e muda as pessoas. Um abraço e falou!